Ok, então vamos dar início, como dizíamos, à nossa formação, o estudo sobre a espiritualidade de Santo Agostinho, esse livro maravilhoso que estamos lendo, aprofundando, o livro das Confissões. Então, no vídeo passado, na formação passada, nós tínhamos visto que para Santo Agostinho, ele busca louvar a Deus no livro das Confissões. Mas para louvar é necessário conhecer quem é Deus. E nós tínhamos visto que esse louvor de Deus, ele vai buscando aprofundar o que é Deus, né? Tantos adjetivos que ele empregava para tentar descrever a grandeza, a beleza de Deus. Então ele falava, por exemplo, que Deus é onipotentíssimo, né, belíssimo, perfeitíssimo, grandíssimo, etc. Tantos superlativos com os quais Santo Agostinho tenta entender a essência de Deus, né, que vai ser sempre algo que supera as nossas possibilidades de expressão. Não temos palavra para dizer a grandeza de Deus, para cantar, para louvar a sua essência, o que ele é na sua natureza. Deus é muito mais, vai muito além de qualquer possibilidade da nossa expressão. Mas mesmo assim, Deus quer que nós o louvemos com palavras, com as nossas palavras limitadas. E essas palavras, apesar de limitadas, dão glória a Deus nosso Senhor e concorrem para a nossa salvação, para a nossa santificação. Nós tínhamos visto na semana passada, na formação passada, que louvar a Deus, quem louva a Deus, busca conhecer quem é Deus. E esse buscar nos leva ao encontro com o Senhor. E esse encontro com o Senhor nos leva novamente a encontrar e a louvar. Então tem esse triângulo, por assim dizer, da busca, que começa no louvor, porque começa na fé, é princípio do conhecimento de Deus e do encontro com Deus é a fé. Essa fé que louva o Senhor. E uma vez louvando ao Senhor, buscamos Ele, né? Porque nós queremos conhecer quem é o objeto do nosso louvor, quem é aquele que nós louvamos. E ao buscá-lo, nós o encontramos, e ao encontrar, ainda que seja um pouquinho que a gente encontra, voltamos outra vez a louvá-lo pela grandeza do nosso encontro com Ele. Então o encontro com o Senhor fomenta e fortalece o nosso louvor. De maneira que estamos sempre louvando, sempre buscando, sempre encontrando a Deus. Nessa formação de hoje, vamos dar continuidade, né? Depois de tentar entender um pouquinho, na medida das nossas possibilidades, quem é Deus, agora Agostinho, ele dá outro passo. Ele procura perguntar-se quem é Deus para mim. E também, um dos objetivos das Confissões de Santo Agostinho é que o leitor, a leitora, louve também Deus através dos escritos de Agostinho. Então, nós também devemos fazer esse processo de louvor, de busca, de encontro. Louvar a Deus por tudo que ele realizou na vida de Santo Agostinho. Então, na continuação, Agostinho diz o seguinte, e vamos refletir sobre essas palavras, né? Então, depois de louvar a Deus por tudo aquilo que Deus é na sua essência, agora então Agostinho começa a perguntar-se quem é Deus para ele. E essa vai ser uma das grandes perguntas de Agostinho durante toda a sua vida. Então ele diz assim, no capítulo 5º, ainda do livro 1º das Confissões, no capítulo 5º. Quem me dera descansar em ti? Quem me dera que viesses a meu coração e que o embriagasses, para que eu me esqueça de minhas maldades
e me abrace contigo, meu único bem. Então, em primeiro lugar, essa introdução volta ao tema do descanso. A nossa alma foi feita para a paz, foi feita para descansar em Deus. E nós veremos, né, ao longo dessas leituras que faremos, dessas formações, como o amor desordenado no coração de Agostinho tinha o levado a essa perda da paz interior. Porque o nosso coração foi feito para essa paz, para essa estabilidade interior que nós só encontramos no amor de Deus. E quando amamos o nosso próximo por Deus e em Deus. Então, por isso ele diz assim: quem me dera descansar em ti, quem me dera que eu me abraçasse contigo, e viesses a mim e embriagasses o meu coração. Olha só aqui as imagens que Santo Agostinho usa. Ele fala dessa embriaguez do Espírito Santo. As coisas do mundo também o embriagaram, mas era uma embriaguez que o levava à angústia, que o levava a essa perturbação interior. As coisas do mundo trazem também uma embriaguez, mas uma embriaguez que causa a morte. As delícias do Senhor, as delícias de Deus, causam uma embriaguez sóbria, como dizia Santo Ambrósio de Milão, né? Uma sóbria embriaguez, que nos livra das ataduras do mundo, da carne e do demônio. Né? Toda a vida espiritual, nós devemos também falar um pouquinho sobre isso. A vida espiritual significa um discernimento espiritual. Discernir as alegrias que vêm do mundo das alegrias que vêm de Deus. Isso é um pouco a experiência de Santo Inácio de Loyola, é um pouco a experiência de Santo Agostinho ao longo de todas as confissões. Ele faz um verdadeiro discernimento espiritual. Ele experimentou as alegrias do mundo, os prazeres do mundo, e ele teve como fruto essa embriaguez de morte. Essa embriaguez que entenebreceu o seu coração, que trouxe perturbação para sua alma, angústia, ansiedade, desespero muitas vezes. Ele nos vai contar mais adiante no livro das Confissões, que chega um momento ele se desespera de encontrar a verdade. Porque esse é fruto das alegrias, dos prazeres carnais, dos prazeres mundanos. Fazem com que a alma se encontre mais ansiosa, mais angustiada, mais perturbada, agitada. E ao contrário, a embriaguez que vem de Deus, essa sóbria embriaguez do Espírito Santo, nos traz a tranquilidade de espírito, essa brisa suave que nós encontramos em Deus, no amor de Deus, não no amor desordenado às criaturas. Né? Vocês vão se lembrar lá do livro que nós lemos nos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, estava Pedro e os 11 lá em Jerusalém, e eles saem daquele lugar onde eles estavam escondidos, com medo dos judeus. Eles saem do cenáculo, depois de ter recebido o dom do Espírito Santo, e eles vão para Jerusalém, na praça pública, e começam a pregar que Jesus é o Senhor, né? Que Jesus é o Cristo, o Messias esperado. E eles começam a falar em diversas línguas, em línguas de fogo. E todos os habitantes de Jerusalém, os estrangeiros que estavam ali, começam a escutar Pedro, né, e os outros apóstolos, cada um na sua própria língua materna. E vocês vão se lembrar nos Atos dos Apóstolos que diz: esses daí estão embriagados com vinho doce. Né? Uma daquelas pessoas começa a tirar sarro dos apóstolos e diz: esses estão embriagados com vinho doce. E Pedro, tomando a palavra, diz: não tomamos nada nessa hora do dia. Né? Não era nem sequer, diz Pedro, meio-dia,
o que vocês veem que está acontecendo em nós é dom do Espírito Santo. Ou seja, essa embriaguez do Espírito Santo que faz com que os apóstolos também façam loucuras, preguem um Cristo que padeceu na cruz, mas que agora ressuscitou dos mortos, que está vivo. Né? Essa doce embriaguez, essa sóbria embriaguez do Espírito nos faz também fazer loucuras por Deus e pelo próximo, como os apóstolos ali no dia de Pentecostes, né? Que falavam diversas línguas, realizavam diversos milagres na força do Espírito Santo. Essa também foi a experiência de Santo Agostinho. As coisas de Deus, o amor de Deus, lhe traz uma alegria espiritual que o mundo não conhece, que o mundo não pode dar. Então, por isso ele diz aqui, quem me dera que tu viesses a mim, viesses ao meu coração, que o embriagasses de vez, né, para que eu me esqueça das minhas maldades e me lembre de ti. Né? Esquecer-me das maldades, ou seja, esquecer-se do pecado. Quem realmente se converteu para Deus se esquece das alegrias do mundo e busca as alegrias de Deus, as alegrias do Espírito. São João da Cruz, ele tem uma letrinha, né, um pequeno verso, um quarteto, que ele diz assim, né, em espanhol ele sintetiza toda a vida espiritual, que também foi um pouco essa a experiência de Santo Agostinho, né, São João da Cruz, esse grande santo carmelita. Ele diz assim, né, olvido de lo creado, memória del Creador, atención al interior e estar-se amando al amado. Que em português nós podemos traduzir assim: esquecimento do criado, memória do Criador, atenção ao interior e estar amando ao amado. Né? Então, o primeiro passo é olvido de lo criado, ou seja, esquecimento do criado, esquecimento das criaturas. Segundo passo da vida espiritual, memória do Criador. Lembrança do Criador. Terceiro passo da vida espiritual, atenção ao interior, ou seja, atenção ao interior, atenção às coisas interiores e finalmente, estar se amando ao amado, estar amando o amado, né? Que é Cristo Senhor, que é o esposo, que é o amado das nossas almas. Ele é o Senhor, o Rei e o Senhor das nossas vidas, né? Estar amando a Deus sobre todas as coisas. E isso é o que Santo Agostinho nos diz aqui nesse texto. Ele diz, quem me dera descansar em ti, quem me dera que viesses a meu coração e que o embriagasses, para que eu me esqueça de minhas maldades e me abrace contigo, meu único bem. Em outras palavras, ele está pedindo, né, nessa sóbria embriaguez do Espírito Santo, para esquecer-se das coisas do mundo, das coisas carnais, e lembrar-se sempre de Deus, nosso Senhor. Né? Esquecer-se das coisas do mundo, lembrar-se sempre de Deus no seu interior. E ele continua dizendo, que és para mim, tende piedade de mim, para que eu possa falar. E que sou eu para ti, para que me ordenes amar-te, e se não o fizer, irar-te contra mim, ameaçando-me com terríveis castigos? Acaso é pequeno o castigo de não te amar? Ai de mim! Dize-me por tuas misericórdias, meu Senhor e meu Deus, que és para mim, dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Então, Santo Agostinho, ele se interroga. Depois de ele se perguntar, quem és para mim, Senhor? Quem tu és para mim? E quem sou eu para ti? Uma vez conhecido quem é Deus, na sua essência, na sua grandeza, Santo Agostinho se pergunta agora, quem és para mim? E olha só, o centro
do conhecimento de Cristo na vida de Agostinho. Quem é Deus? Quem é Cristo para Agostinho? E ele vai repetir em muitas ocasiões essa palavra aqui do livro das Confissões, que eu quero até destacar aqui para vocês. Ele diz: quem é então Cristo para Agostinho? Eu sou a tua salvação. Ele aqui está dizendo, repetindo um salmo que diz: dize a minha alma, eu sou a tua salvação. E esse é o centro do conhecimento de Cristo para Agostinho. Quem tem sido Cristo para Agostinho de Hipona? Justamente tem sido a salvação da sua alma. Santo Agostinho, ele se converte quando ele se dá conta de que ele precisa de um salvador. Ele buscou muitos salvadores ao longo da sua vida. Ele buscava a fama, ele queria ser um orador famoso, ele era um professor de oratória, dominava muito bem a palavra, sabia se comunicar com as pessoas de maneira convincente. Ele mesmo dizia lá no livro 9 das Confissões que ele era um vendedor de palavras. Ele comercializava com as palavras. Ele era um bom comunicador. Isso para ele era, em certo sentido, um salvador com minúscula. Ele queria a fama, ele queria dominar a ciência retórica. Mas depois ele também buscou um salvador no dinheiro. Ele queria dinheiro, né? De fato, nós veremos, ele se muda para Roma em busca de dinheiro. Porque os estudantes na África eram caloteiros, não pagavam, e ele se sentia muito aborrecido com isso, indignado com isso. Então ele buscou também ali fama e dinheiro em Roma, dando aula em Roma. Depois ele se decepciona, ele vê que não é bem assim. Também os estudantes romanos são caloteiros, né? Ele queria fama, ele tinha colocado a sua esperança na fama, no dinheiro, nos prazeres da carne e do mundo, e ele se decepciona com tudo isso. Ele buscava a felicidade, a salvação do seu corpo e da sua alma nesses senhores, mas eram senhores que na verdade eram tiranos que o escravizavam cada vez mais na infelicidade, até que ele encontra o amor de Cristo, o verdadeiro Salvador. Ele encontra naquelas palavras de São Paulo que diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro nome sob o céu pelo qual nós podemos ser salvos. Então Santo Agostinho repete com frequência: dize a minha alma, Senhor, eu sou a tua salvação. E nós podemos agora fazer uma reflexão e atualizar também para o nosso tempo presente. Todos nós buscamos um Salvador. Alguns se confiam em si mesmos, se creem salvadores de si mesmos, que não precisam de ninguém. Colocam a salvação nas suas próprias forças, nas suas qualidades, nas suas capacidades. Né? Infelizmente, mais cedo ou mais tarde, quem está por esse caminho vai quebrar a cara, vai se dar conta que nós não somos deuses, não somos onipotentes, não podemos tudo. Portanto, a nossa salvação não está nas nossas próprias forças, nas nossas habilidades, nas nossas capacidades. Não somos salvadores de ninguém, nem salvadores, muito menos de nós mesmos. O mundo de hoje também coloca muito a sua esperança no poder. Né? Quantos querem o poder para se sentir seguros nessa vida? Né? Um Salvador nos traz segurança. Mas não temos outro Salvador senão Cristo Jesus.
Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro nome que nos possa salvar. Portanto, aí também não há outro Salvador fora de Cristo. Quem salva é Cristo Jesus. Ele a única salvação que tocou o coração de Agostinho. E olha só, isso é interessante. Santo Agostinho vai dizer em muitas das suas obras, esse Salvador, que é Cristo Jesus, Agostinho não encontrou em abstrato, numa reflexão filosófica, né? Lendo o livro dos platônicos, livros de filosofia, livros de astronomia, ele não encontrou um Salvador em sentido abstrato. Ele nos vai dizer que esse Salvador ele recebeu na igreja, né? Na fé da igreja, através do leite materno da sua mãe. Ou seja, ali naquela fé humilde da sua mãe, sem estudos, sem formação, mas ele recebeu ali a fé em Cristo, único Salvador. Portanto, não há outros salvadores. Não há quem possa nos dar essa paz interior, senão Cristo Jesus. Portanto, as sociedades, os governos políticos, a história do mundo, as organizações sociais, o ser humano, na sua individualidade, na sua intimidade, só encontra a paz em Cristo Jesus, único Salvador das nossas vidas. Não há outro nome pelo qual nós podemos ser salvos. E onde foi que Santo Agostinho encontrou esse Salvador? Na igreja. Na igreja de Cristo, corpo de Cristo, né? Assim como a cabeça não está separado do corpo, não está separado Cristo da sua igreja. Ele vai dizer depois uma outra obra, né, contra os maniqueístas, que ele diz que eu não acreditaria no Evangelho, em outras palavras, ele não acreditaria em Cristo se não fosse graças à Igreja Católica. Né? Então tudo ele recebeu da igreja, da autoridade da igreja. Né? Eu não acreditaria no Evangelho se não fosse pela igreja. Esse Salvador, esse único Salvador é cabeça do corpo, que é a igreja. Então, portanto, também nós não podemos separar a cabeça do corpo. É o corpo místico, nós, a igreja de Cristo, está sempre unida ao corpo. E Santo Agostinho, sobretudo também, tanto contra os maniqueístas, que nós veremos quem eles são, o que eles pensam mais adiante, mas também contra os donatistas, que estudaremos, aprofundaremos, né, que eles tinham se separado da igreja e colocado a sua salvação em outro tipo de comunhão, que não é a comunhão com a igreja. Né? Então, esse Salvador é só Cristo que salva, mas não é um Cristo Salvador abstrato, por assim dizer, é um Salvador que está encarnado no dia a dia através da ação da igreja no mundo. A igreja é, como diz aí o Concílio Vaticano II, esse instrumento universal de salvação. É Cristo agindo no mundo, ele age através da sua igreja. Portanto, aí Santo Agostinho também nos ensina essa experiência de comunhão com Cristo, único Salvador, único nome pelo qual nós podemos ser salvos, mas também de comunhão com o seu corpo, que é a igreja. Né? Amar a igreja, orar, pedir pela santificação dos seus membros. Né? A igreja é santa, enquanto corpo de Cristo, é santa enquanto esposa de Cristo, mas nós, seus membros, estamos caminhando à santidade e devemos continuar batalhando, lutando pela santidade dia a dia na nossa vida. Santo Agostinho descobre que Cristo é o único Salvador. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Né? Os outros fundadores de religião, né, os outros pensadores, grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes pensadores do passado, Buda, Confúcio, etc., não conseguem dar a salvação que Cristo traz, porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o único mediador de salvação. Não há
outra salvação fora de Cristo, né? Quem se salva sempre em Cristo Jesus. Sempre em Cristo Jesus. Aquele que não conhece a Cristo, nunca ouviu falar da igreja, se ele se salva, sempre é por misericórdia de Deus, se salva sempre por Cristo Jesus, né? Ele é o único salvador de todos. Por isso, nós devemos pedir e continuar pedindo, né, que Cristo cada vez mais se faça presente nas nossas sociedades, nos nossos sistemas políticos, nos nossos sistemas de ensino, nas nossas organizações civis, para que Cristo realmente seja tudo em todos, como diz São Paulo, né? Porque Ele é o único Salvador. Que esperança nós podemos ter fora de Cristo? Nenhuma. Essa foi essa foi a experiência de Agostinho. Depois, mais para frente, quando terminarmos de aprofundar o livro das Confissões, se Deus nos der tempo e forças, analisaremos o livro da doutrina cristã de Santo Agostinho. E ele concretiza justamente isso. Como as instituições, como as sociedades podem fazer com que Cristo seja tudo em todos, né? Na doutrina cristã, ele aplica esse princípio de Cristo tudo em todos para os sistemas de ensino, a pedagogia, a didática, a retórica, o ensino, né, do saber, através de Cristo Jesus. E no livro da Cidade de Deus, ele aplica isso à história, aplica isso ao tempo e aplica também à filosofia, ao pensamento enquanto tal, né, que tudo concorre para Cristo, ele que é a verdade com maiúscula, as verdades com minúsculas, nos levam ao conhecimento de Cristo Jesus, né? Veremos se Deus nos der tempo e forças para aprofundar esse tema. O que eu gostaria de enfatizar aqui é que Agostinho encontra em Cristo o seu único Salvador, único mediador entre Deus e os homens. E essa mediação se faz graças à presença de Cristo na atualidade, que é através da ação da Igreja. Então, gostaria de enfatizar isso. Pois muito bem, ele continua então dizendo que ele diz, que eu ouça e siga essa voz e te alcance. Não queiras esconder-me teu rosto. Morra eu para que possa vê-lo, para não morrer eternamente. Então ele quer alcançar a Cristo, único Salvador das nossas vidas, das nossas existências, né? Cristo é o único Salvador. E depois ele continua a reflexão. Estreita é a casa da minha alma para que venhas até ela, que seja por ti dilatada. Está em ruínas, restaura. Há nelas nódoas que ofendem o teu olhar, confesso, pois eu o sei. Porém, quem me haverá de purificá-la? Quem haverá de purificá-la? A quem clamarei senão a ti? Livra-me, Senhor, dos pecados ocultos e perdoa a teus servos alheios. Creio e por isso falo. Tu sabes, Senhor. Acaso não confessei diante de ti meus delitos contra mim, ó meu Deus? E não me perdoaste a impiedade de meu coração? Não quero contender em juízos contigo, que és a verdade, e não quero enganar-me a mim mesmo, para que não se engane a si mesma minha iniquidade. Não quero contender em juízos contigo, porque se dás atenção às iniquidades, Senhor, quem, Senhor, subsistirá? Em outras palavras, Agostinho está dizendo aqui que o conhecimento de Deus é sublime, é eterno, né? Só Ele realmente pode saciar o nosso coração. Só Ele pode
dar a paz que nós tanto almejamos, que nós tanto desejamos. Então, essa foi a experiência, a bela experiência e dolorosa também de Agostinho. Ou seja, só Deus pode restaurar a nossa vida. Ok, antes de entrar nesse seguinte capítulo, vamos deixar para a seguinte ocasião o início do livro segundo. Faço um breve resumo de como continua o capítulo primeiro. No capítulo primeiro, Santo Agostinho ele narra a sua infância. Como ele, sendo criança, já tinha uma tendência ao pecado. Em outras palavras, todos nós nascemos pelo menos com o pecado de origem, o pecado original que nós herdamos de Adão e Eva, e esse pecado, pois, nos leva ao egoísmo, à arrogância, a buscar prevalecer sobre os outros, esquecer-nos da caridade para com eles. Então, ele vai falando dessa tendência, onde as crianças também às vezes mentem a seus pais, são egoístas, como gostam das coisas fáceis, por exemplo, da diversão dos jogos, da mitologia, das fábulas, e se esquecem das coisas que são verdadeiramente eternas, né? que são as virtudes, a obediência aos pais, o amor sincero aos estudos, a aplicação aos estudos com seriedade. Ele fala dessa experiência, como ele gostava da língua latina. Apesar que ele não gostasse da gramática, de estudar a gramática latina, ele gostava mais de escutar as fábulas latinas, os mitos, os amorios dos deuses antigos, etc., né? E como ele fala que ele também não gostava de estudar a língua grega, que é fruto dessa desordem do seu interior, que já desde pequeno tem essa desordem. Ele nos fala também de um desejo frustrado de obter o batismo. E aí nós vemos como Santo Agostinho, apesar dessa fraqueza espiritual, ele sim tinha um desejo de conhecer o bem, de conhecer a verdade, né? Ele tinha esse patamar, esse substrato cristão, porque ele queria realmente, quando ele fala de uma experiência de enfermidade na sua infância e que ele pede o batismo. Então ele tinha, sim, uma consciência cristã desde pequenininho, né? E finalmente ele termina o livro falando sobre essa infância, os seus estudos, como que já lá Deus esteve presente através do exemplo de alguns mestres, que ele diz que esses mestres eram cristãos e o ensinaram a rezar, o ensinaram a falar com Deus. Aí já nota esse desejo de Deus na sua própria infância. Também nós, né, podemos atualizar, pensar na nossa própria vida. Deus também esteve presente ao longo da nossa infância, protegendo-nos, né, de tantos perigos, conservando-nos a nossa vida, a nossa saúde até o dia de hoje. Né? Se estamos aqui hoje, é porque nós temos muito a agradecer a Deus, que nos protegeu durante a nossa infância, a nossa adolescência, de tantos perigos. E apesar da nossa debilidade, da nossa fraqueza, do nosso pecado, a graça de Deus é sempre maior em nós, né? Então, essa também é um pouco a experiência de Agostinho no livro primeiro das Confissões. Pois muito bem, vamos então encerrar essa formação aqui. Depois nós continuaremos na formação seguinte, falando sobre essa experiência triste da adolescência de Santo Agostinho, onde ele se afasta realmente de Deus e cai profundamente no lodo do pecado. Então que Deus aí abençoe a todos, abençoe também as nossas famílias, e eu vejo vocês então na próxima formação. Que Deus os abençoe.